Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki, e hoje recebendo uma grande lenda do mercado, viu, Japinha? Um cara que tem respeito de muita gente. Quando eu falei que eu ia trazer ele aqui, muita gente falou bastante coisa legal dele aí. É verdade, e as indicações são sempre boas e realmente é um cara bem conhecido. É isso aí. Tomás Menezes da ITSEG, muito obrigado, Tomás. Boa noite, muito legal, muito feliz de estar aqui com você, Rodrigo e Rafa. Parabéns pelo trabalho de vocês e a expectativa boa aqui do nosso bate-papo. Boa. E antes de começar nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dará missão cumprida. Valeu, Veleda. Boa. A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logísticas e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta-respostas, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. Boa! É isso aí, valeu! A Autopartes GPS se destaca como pioneira na prevenção de acidentes no transporte rodoviário de cargas. Sua tecnologia exclusiva de prevenção de tombamento é amplamente reconhecida pelos profissionais do mercado securitário. Apresentamos o primeiro imobilizador de carretas do mercado combinado com o nosso inovador sistema anti-tombamento. Na Autopartes GPS, estamos redefinindo os padrões de segurança no transporte rodoviário de cargas. Entre em contato conosco para garantir a máxima proteção para sua carga com tecnologia de ponta. Valeu, Autopartes. Legal. E, como de costume, agradecendo a parceria com a editora Roncarate, deixando aqui a indicação do livro O Seguro Garantia, de Vladimir Adriane Poleto. Grande abraço lá ao pessoal da editora Roncarate. Tá aí, pessoal, mais uma indicação de um livro. E onde a galera encontra esse livro, Japinha? É isso aí, galera. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Ali você vai conseguir ter acesso à nossa parceria com a editora Roncarate, onde você vai poder entrar na nossa loja chamada Insure Store, onde você vai poder adquirir nosso caminhãozinho, a nossa caneca e realmente trazer os links para as nossas redes sociais também, você dar aquela curtida marota, beleza? Show de bola. E você que quer ajudar o canal, patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela forcinha, tem aí o botãozinho de valeu demais. Qualquer quantia é sempre bem-vinda. Além disso, tem a oportunidade de você colocar sua logo na nossa carretinha. Faça como a Autopartes GPS, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente, que a gente negocia isso daí. É isso aí, galera. Não deixe de curtir o nosso canal no Insurecast no YouTube, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos. Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio novo no ar. Boa. Bora começar? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Tomás, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Maurício Ramos, que trabalha lá na ITSEG, fez esse meio campo com a gente. Um grande abraço para ele, trabalhou com a gente já em outra seguradora. E obrigado, cara, por estar aqui. Vamos começar aí contando um pouquinho da sua trajetória, como é que você iniciou no mercado segurador. Bom, primeiro, de novo, obrigado por me convidar, parabéns pela iniciativa, acho que o mercado de seguros precisa de projetos como esse, então sou super feliz de estar aqui e ter a oportunidade de estar conversando com vocês. Bom, tentando resumir a minha carreira, tenho bastante tempo de mercado, mas em três grandes blocos, né? Acho que, primeiro, comecei muito cedo, saí de casa ainda jovem, querendo fazer estágio. Fiz estágio em algumas empresas, entre elas a Bolsa de Valores, foi onde eu comecei minha carreira assim, importante. Depois eu fui trabalhar numa corretora de valores, sempre com trade, negócio. Trabalhei 3 anos numa corretora de valores, mercado
de ações e opções e commodities, mas sempre tinha o sonho de morar fora. Queria morar fora, queria morar nos Estados Unidos e não tinha tido a oportunidade de estudar fora, porque comecei a trabalhar muito cedo, e aí decidi procurar um emprego numa empresa que pudesse me levar para fora. E procurando as empresas, acabei caindo numa companhia que antigamente se chamava Johnson Higgins, que era uma das maiores corretoras de seguro americana, capital privado, fechado, mundialmente presente em todos os países. Comecei minha carreira lá como estagiário, passei por um programa de trainee, fui selecionado, passei por todas as áreas e tal, sempre com o objetivo de ir para fora. Depois de alguns anos, 5 anos nessa empresa, consegui uma vaga de ir para os Estados Unidos, fui morar em Nova York, isso em 90, eu comecei em 84, 85, isso foi em 92. O tempo passa, né? E fui morar fora, fui morar em Nova York, transferido pela Johnson Higgins como estagiário, né? Como um trainee estagiário, né? Porque eu tinha feito um trabalho de estagiário aqui, mas na verdade, quando eu fui para lá, era tudo do novo, né? Começava do zero, né? E falei, topo, vamos embora. Eu topo. Na época eu já estava casado, estava para ter a minha primeira filha, a Vitória, que hoje tem 30 anos, ou seja, isso fazem... Nasceu lá, não? Nasceu lá, os dois nasceram lá, tanto a Vitória quanto o Lucas nasceram lá, e fui. Então isso foi mais ou menos em 92, eu fui para começar do zero, fiz uma experiência muito boa em Nova York, tive a oportunidade de trabalhar em vários departamentos em Nova York, a mesma coisa que eu fiz aqui no Brasil, na própria Johnson Higgins eu trabalhei como trainee, depois fui para a área de transporte. Antigamente ainda tinha umas fichas rosas de transporte, você fazia isso. Isso mesmo. Vocês escutaram? Eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Eu passei pelo departamento de sinistro, automóvel, transporte, RO, enfim, multirrisco e tal, vendas, filiais, e aí fui para Nova York. Na Johnson Higgins. Nova York também passei por um programa de trainee, de training program lá, em várias áreas, até que acabei assumindo uma unidade internacional. Naquela época estava se juntando o departamento global property local com a área internacional para se criar o departamento internacional. Na verdade, juntou internacional com o local e criar o Global Program. Legal. Comecei trabalhando lá, fiquei lá trabalhando, quando em 97... ainda na Johnson Higgins, me pediram para voltar para o Brasil. Eu estava bem, os filhos nascidos lá, estava fazendo carreira, cuidando de uma área internacional e tal. Pediram para eu voltar para o Brasil, que queriam que eu fosse ser o country head da Johnson Higgins no Brasil. Eu tinha 29 anos de idade. Nossa. Era a maior corretora no Brasil naquela época, tinha uns 140 funcionários, enfim, era uma companhia grande. E eu topei. Vim para o Brasil, então, em 97, vim em janeiro, fevereiro de 97. 40 dias depois, foi anunciada a compra da Johnson Higgins pela Marsh. Caramba. Então, eu cheguei aqui 30 dias depois para assumir um cargo que não existia mais. E aí, aquela decisão que você faz, cara, o que eu faço? Vou firme, fico aqui para ver o que vai acontecer, ou procuro alguma coisa diferente, né? Decidi ficar. E aí, não assumi o país naquela época, em função da fusão. Acabei assumindo uma diretoria de São Paulo. Depois, enfim, 3 anos, assumi a companhia nova, né? Que da hora. E aí assumi a companhia que na época chamava-se Marsh, J&H Marsh, e depois virou Marsh. E aí fiz uma carreira dentro da Marsh. Fiz 25 anos entre Johnson Higgins e Marsh. Fiquei 25 anos. Posso dizer que fui muito feliz na companhia. E a minha última função lá, eu era responsável pelo Brasil e eu era responsável pela América Latina. Então eu cuidava de 33 países, entre países próprios e representantes. Deixa eu te perguntar, essa tua experiência lá fora, assim, porque talvez ainda hoje, acho que hoje, enfim, já deve ter evoluído muito, mas naquela época ainda era um mercado fechado aqui no Brasil, né? Sim. A tua experiência lá fora, quando você vem para cá, você percebe muita diferença na mão de obra, no modo de fazer, enfim, você sente muito a dificuldade nesse momento, não? Eu acho que, assim, se eu voltar no tempo, sim. Hoje não. Acho que hoje a gente está super bem alinhados e estamos né, alinhados com o que tem de melhor lá fora, com algumas exceções. Mas naquela época, sim, né? Você tinha um mercado aqui controlado pelo IRB, ainda não tinha... o mercado estava em processo de abertura, e lá fora você tinha um mercado aberto. Então, desde o clausulado, que era bem diferente, né, das capacidades, colocações, desenhos de programa, sim, tinha uma diferença
muito grande, né? Então foi uma escola. Foi uma escola muito grande porque eu cuidava de contas mundiais, cuidava de contas internacionais, então tive a oportunidade de viajar ao mundo com gerentes de riscos de clientes da corretora e foi fascinante, né? Então, quando eu cheguei aqui em 97, eu trazia uma bagagem, uma boa experiência do que viria a ser o nosso mercado local, né? Até, digamos que sim, foi parte de uma catequização ali do mercado, né? De uma mudança, até da profissionalização do mercado, Sim. digamos assim, né? Sim, mas acho que a própria abertura do mercado aqui foi muito bem feita. Sim, Assim. Acho que o mercado foi muito bem estruturado, muito bem conduzido a maneira que aconteceu a abertura do Instituto de Resseguro, o IRB, e a regulamentação, as próprias agências. Eu acho que nisso o Brasil, de fato, tem feito com maestria. E na visão corretora, assim, porque a gente já conversou com outras Seguradoras, pessoas, na época, pô, basicamente se entregava o que o IRB mandava, você tinha ali alguns authorities de desconto, etc. E para corretora, aquela época, assim, de você fazer concorrências e etc., você conseguia fazer esse tipo de concorrência por estar tudo limitado ao IRB no fim das contas? Como é que é? Eu acho que você, com certeza, né? Você tinha obrigatoriamente que acessar o IRB, mas na medida que o mercado foi se desregulamentando, você tinha possibilidade de colocar alguns riscos de comum acordo com o IRB por fora, né? Muito embora o IRB tinha uma capacidade muito boa para cobrir grande parte dos riscos locais. Então você conseguia, mediante muita negociação, muito acordo, muita conversa e determinados riscos, determinadas coberturas, fazer uma colocação lá fora, né? Então foi uma experiência muito boa. Acho que as próprias corretoras de resseguro que se começaram a formar, né, a criação, ajudou muito nesse trabalho de modernização da colocação de riscos e clausulados, né? Boa, Tomás. E depois, March, 20 e poucos anos. Fiquei 25 anos na March, né, e uma experiência muito boa. Eu cuidava, como eu disse, 33 países e eu durante 13 anos eu viajei para o exterior toda semana. Então assim, Essa é uma loucura isso. Eu viajava todo domingo à noite, ia para um país, visitava 2 ou 3 países e voltava quinta à noite, né? Dos 13 anos, acho que 12 anos, eu fui muito feliz. Consegui conhecer o mundo, fiz muitos amigos, tinha prazer de tocar os países que eu tocava, né? Então eu tocava todo o Caribe, toda a América Central, então Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, El Salvador, as ilhas do Caribe. O escritório nosso era em Miami, tocava toda a América Latina e Brasil. Então uma experiência muito boa. Estava no conselho da companhia para todos os países, menos os Estados Unidos e Canadá. Então estava no Pacífico, na África, na Ásia, na Europa, e eu tocava América Latina. Então fiz isso durante muito tempo e tive muito prazer de fazer isso. Quando em 2010, logo depois daquele grande terremoto que teve no Chile, eu voltei de uma semana que eu tinha passado no Chile, recebi uma ligação de um headhunter com a possibilidade de saber como é que eu estava na minha carreira. Aquele papo típico de, e aí, como é que você está, o seu momento e tal. Sim. E eu, de um insight, falei assim, cara, tô super bem, tô feliz aqui, mas se a oportunidade, uma seguradora multinacional, num processo de reestruturação, querem alguém de fora para organizar a companhia, voltar ela para o mercado e tal, e eu não sei por quê, eu falei, cara, só vou se for a Sul América. Bom, 30 dias depois, eu estava na Sul América Doideira. como presidente executivo Mas você da companhia. imaginava que pudesse ser a Sul América pelo movimento, alguma coisa assim? Rafa, eu não sei por que eu falei isso, assim, né? E quando ele falou pode vir, deu um frio, né? Assim, Foi né? fácil, Falei, e agora? rápido. Cara, eu vou ter que ir, né? Aquele negócio, você deu truco, agora vai. Vou ter que ir, né? E eu acho que naquele momento a Sul América tinha acabado de passar um processo, né? Tinha feito a liderança da companhia tinha feito um processo de IPO, tinha feito uma reestruturação na companhia, muito bem feita. A companhia vinha de um momento positivo e tinha sido anunciado de que o atual líder da companhia na época não ia se reeleger para ser
o presidente. Eu acho que aquilo ficou na minha cabeça, talvez no meu subconsciente, de Uhum. que poderia ser a companhia. Enfim, mas aí acabei dizendo, né, falando isso e ele falou assim, então você pode vir. Era no Rio, não? Não, a sede era no Rio, mas a operação Tava aqui. estava Ali aqui. em Na Pinheiros, verdade, ali. tinha uma das coisas assim, tinha uma administração meio que duplicada em São Paulo e Rio de Janeiro, mas o grosso do negócio estava em São Paulo, mas o CNPJ original era Rio de Janeiro, então sempre foi uma companhia carioca, né? Foi sua primeira experiência em seguradora, né? Você nunca tinha... Foi. Como é que foi, Tomás? Eu acho assim, acho que nunca tinha tido um corretor de seguros relativamente jovem, né? Uhum. Estava com 49, 47 anos de idade. Você assumiu uma companhia do tamanho e da expressão e da responsabilidade que a Sul América tinha, né? Então, foi. E foi uma experiência muito boa, né? Eu acho que seguradora da porta para dentro é muito mais complexo do que uma corretora, e uma corretora da porta para fora, os desafios são outros, né? Não estou dizendo aqui que um é mais fácil que o outro, mas a seguradora tem uma complexidade, né? Com toda a parte atuarial, com todas as reservas, os números, a regulamentação, a complexidade que se tinha, né? Naquela época a Sul América tinha 15 mil colaboradores. E era uma companhia que estava passando por um processo de reorganização e de definição do que ela queria vir a ser no futuro. Tinha vendido algumas carteiras, tinha vendido alguns negócios e estava buscando alguém que pudesse ajudar a botar a companhia de volta no mercado, Uhum. que fosse próximos aos corretores, e talvez por isso foram buscar um corretor. Legal. A Sul-Americana nessa época não tinha aquela parceria ou era alguma joint venture com a ING, não era? Era isso, né? Eu lembro disso. A ING tinha uma participação expressiva na companhia e até os próprios executivos da ING foram que pediram que houvesse uma pessoa de fora e tinha uma participação importante da ING e uma relação boa com eles. E foi isso. Então, a experiência na Sul América foi de 3 anos e pouco. Basicamente, a gente fez um trabalho de reposicionar a companhia para os produtos e para os segmentos que ela queria atuar, definir muito mais do que definir o que fazer ou definir o que não fazer. Montamos um time, né? Então, dos 34 diretores que tinham na época, eu acabei movimentando 17 deles. E aí a gente fez uma mudança bem bacana, trazendo pessoas que me ajudaram e foram muito importantes nesse projeto de reestruturação, obviamente com as pessoas que estavam lá dentro, né? Dentro da companhia tinham pessoas muito competentes e talvez um dos quadros mais competentes do mercado segurador, uma companhia que fez história, né? Acho que é difícil você falar do mercado de seguros brasileiros sem falar da companhia, né? E deixa eu te perguntar, você sai da Marsh, lá você tocava outros países também, a Sul América era só Brasil ou tava já em outros lugares também nessa época? Não, a Sul América teve uma experiência na Argentina, mas era praticamente uma companhia brasileira, nacional, né? brasileira. E quando você vai para lá, ela era focada mais no varejo, era multilinha geral, tinha... Ela já vinha num processo de venda de algumas carteiras, eu tinha vendido a própria carteira de transporte, de RE, grandes riscos, ela era uma companhia, ela era praticamente uma companhia de saúde, isso. E uma companhia de alto. Tá bom. Alto RE, mas era uma companhia de alto e saúde. Sim. Né? E as outras carteiras todas tinham acabado de negociar para outras companhias do mercado, né? Então, o desafio lá, e a gente fez um trabalho muito bacana com uma consultoria durante quase 1 ano e meio, a gente ficou com uma consultoria lá dentro, repensando o modelo de negócio da companhia, né? Então, a gente olhou para fora, olhou para outros países para ver como uma companhia centenária como a Sul América operava, quais eram as regulamentações, quais eram os mercados, quais eram os produtos, e a gente trouxe isso para cá dizendo, tá bom, e nós aqui, o que nós queremos ser? Né? E fizemos escolhas, né? Porque eu acho que o mais difícil, para você fazer as escolhas certas, você precisa primeiro definir o que você não quer fazer. E às vezes a companhia tem uma intenção de querer fazer tudo para todo mundo, né? E talvez a Sul América tinha um pouco disso, ela queria ser melhor
que uma determinada companhia no auto, queria ser melhor que uma determinada companhia no vida, queria ser melhor que capitalização. E fica difícil você ser melhor do que todas as companhias, porque você tem uma especificidade, uma tecnicidade de cada segmento. Então a gente fez algumas opções do que a gente queria ser. Então a gente queria ser uma companhia de benefícios, focado em benefícios, obviamente liderado pelo saúde, o vida e o previdência. E queríamos ser uma companhia de personal lines, de pessoas, né, liderado pelo automóvel. E tudo aquilo que não fizesse parte daquilo, fora. Né? E uma companhia que queria ser focado basicamente em client-centric, uma visão de cliente com tecnologia. Então eram os dois pilares daquilo que a gente estava trabalhando. E foi esse processo que foi feito lá e muito bacana, uma experiência muito, muito boa. Acho que focar acho que é o segredo, né? Se tem seguradores que são especialistas em tal coisa e tal, obviamente tendo dentro desse foco portfólios parecidos, né? Sim. Porque isso você traz as pessoas certas, você traz os especialistas, você consegue desenvolver os sistemas, você faz o treinamento, você faz as parcerias lá fora de resseguro, sistemas, tecnologias, enfim, eu acho que fica mais fácil. Eu acredito que quem quer fazer tudo para todo mundo em qualquer lugar acaba fazendo nada para lugar nenhum. Então, assim, é uma dificuldade. Então, acho que especialização naquela época, e aí acho que até hoje, é muito importante. Boa. E pós isso, Tomás? Pós-Sul-América? Pós-Sul-América? Bom, pós-Sul-América, quando eu decidi sair da Sul-América e buscar novos desafios, né? Você sempre aprende que em castelo que tem rei, o príncipe sabe o momento que tem que sair. Eu decidi o que eu queria fazer. Né? Eu resisti à tentação de eventualmente voltar para uma grande corretora. Tive duas boas oportunidades e naquele momento uma das corretoras queria que eu morasse em Londres, meus filhos estavam estudando em Boston, a família estava no Brasil e como eu tinha tido aquela experiência de viajar durante muitos anos, eu falei, cara, eu vou de novo morar em Londres, o foco era a Ásia, a família está nos Estados Unidos e parte da família está aqui no Brasil. Doideira. Não é isso que eu quero, né? E aí, puxa, por que eu não empreendo? Naquela época tinha um outro projeto de consolidação de uma outra corretora local, eles queriam que eu fosse para lá e eu falei, cara, eu acho que eu vou, ao invés de tentar consertar ou tentar liderar um projeto já feito, por que eu não faço o meu projeto? E aí decidi empreender. E fiquei praticamente 2 anos sabático, né? A gente fala que é sabático porque é chique, né? É legal, sabático, bonito, chique, né? Todo mundo tem que tirar um sabático. Mas na verdade eu estava desempregado e pensando no que fazer, né? E foi isso que eu decidi. Então eu decidi empreender, queria fazer algo que fosse especial, fosse nichado, e foi assim que nasceu a ITSEG. E num primeiro momento, o que você pensa como... Qual que foi a ideia que veio na sua cabeça? Assim, qual que foi o primeiro plano que você imaginou para a ITSEG? Assim, o mercado de corretagem, como vocês bem sabem, ele era e ainda é muito fragmentado. Ele é muito pulverizado, né? Tem aí mais de 100 mil corretores, obviamente grande parte disso pessoas físicas, né? Você sempre escuta a história, o mercado de corretagem vai acabar, a desintermediação vai acabar. Nada disso, né? Se fosse um mercado que não existisse a importância de ter um consultor, de ter um advisor, de ter um broker, não existiria corretores nos Estados Unidos, não existiria corretores na Europa. E existem companhias enormes como as que a gente mencionou aqui. O que precisa esses corretores precisam se profissionalizar, eles precisam, não que eles não sejam profissionais, mas eles precisam investir em conhecimento, em tecnologia, em produtos, né? Você hoje precisa ter capacidade de investimento, capacidade de atração e retenção de talentos, você precisa ter capacidade de remunerar esses talentos, você precisa investir em tecnologia, em recursos, em infraestrutura, enfim. Então, o mercado passa por um processo de consolidação como todos os outros mercados passaram. O mercado de consultorias, de auditorias passaram, as agências passaram, os bancos passaram, as empresas farmacêuticas, as agências de propaganda. É uma tendência normal, né? Mas não quer dizer que esse mercado vai acabar. Então existia sempre, assim, o mercado vem consolidando, né? A própria companhia que eu trabalhei, a Marsh, era uma consolidadora, né? Na minha gestão a gente fez 57 aquisições. Caramba. Na América Latina e no mundo, né? Então eu sabia que existia uma oportunidade de você consolidar o mercado. Então eu falei assim, vou fazer a minha consolidação
do jeito que eu acredito, com tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha história naquela época, quase 30 anos de mercado, né? Então, decidi construir a minha companhia e decidi criar uma companhia que pudesse concorrer com as multinacionais. Né? E um segmento que naquela época eu achava, e que por acaso acabou dando certo, era a área de benefícios. Porque a área de benefícios era uma decisão local. Você não existia grandes programas globais de benefícios. Você tinha decisões locais. Por quê? Porque tem a regulamentação, costume, os fornecedores, os provedores. Então, eu falei, cara, eu vou construir uma plataforma, uma grande consultoria de benefício, porque assim eu consigo competir com as multinacionais. E foi isso que eu fiz, né? E por acaso acabou dando certo, porque a gente construiu uma companhia que hoje a gente tem 2 milhões de segurados, a gente tem mais de 1.000 clientes corporativos, a gente faz mais de 5 bi de prêmio com 900 colaboradores. Obviamente, hoje nós não somos uma companhia só de benefícios, nós somos uma companhia que ainda tem uma predominância importante de benefícios, mas a gente vem crescendo e o nosso ideal é ser uma companhia 50-50. A gente quer ser 50% benefícios, 50% ramos elementares. Né? E na construção da ITSEG, a gente começou com benefícios, onde a gente fez a junção de 3 companhias iniciais lá atrás, a Torres, o Grupo Raduan e mais uma, começando em benefício pelas razões que eu expliquei para vocês. Sim. E no decorrer das nossas aquisições, a gente acabou incorporando ao grupo a própria PMR, né, que meu sócio Fernando Martinez tinha construído e teve aqui com vocês, né, um fantástico, um parceiro espetacular. A Gebran, que é uma das corretoras mais antigas de Jundiaí, né? A Gebran hoje conosco domina aquela região ali de Jundiaí, Grande Jundiaí, trouxe para nós. A própria Bergos, que foi uma companhia que nós adquirimos de Curitiba e com isso veio a Carina. Tradicional, né? Que é isso, mais de 25 anos, forte no agro, forte na área de P&C. Então a gente trouxe para dentro de casa corretoras que deram início à nossa expertise, à nossa capacidade de também oferecer produtos e serviços na área de ramos elementares. Né? Como que você busca fazer essa integração dos corretores, assim? Até para se proteger, né? A gente vê muitas vezes a determinada corretora é comprada, daqui a pouco aquele cara sai, monta e começa de novo, enfim. Como você vê esses movimentos? Como é que você busca consolidar de uma forma que seja bacana para todo mundo? Esse é um desafio, né? Porque nós vivemos o nosso business é um business de relacionamento, né? de vendas e de relacionamento. Né? Então, as relações entre os executivos e as empresas é muito importante, né? Primeiro, a gente buscava e busca empresas que tenham o nosso DNA. Então, assim, a gente não está simplesmente buscando uma transação financeira, a gente está buscando um projeto. Né? E todas as companhias que nós trouxemos desde o início até agora, a gente busca sócios que acreditam naquilo que nós estamos fazendo. Não é uma transação financeira. E eu sempre digo, se é uma transação puramente financeira, talvez eu não seja a melhor oportunidade, porque nós queremos ser competitivos financeiramente, mas a gente está te trazendo um projeto que é muito maior do que a parte financeira. Então, um DNA, né, eu deixei de fazer algumas transações que eram absolutamente accretive, super importantes financeiramente, mas eu achava que no pós-deal a relação com os sócios não seria boa. Né? Então, eu posso te dizer que de todas as associações que a gente fez, a gente não teve problema com nenhum sócio, com nenhuma empresa, não tivemos nenhum grande problema. Assim. Obviamente que teve, né, discussões, alinhamentos, desalinhamentos, né? Acho que o bacana, dia a dia, né? O bacana é você ter pessoas que pensam diferentes, mas na hora que você está alinhado, você toca na direção. Né? Então é isso. Então, escolher as empresas representadas pelos sócios que acreditam naquilo que você está fazendo. Depois, nós nunca fazíamos uma transação 100% em cash. A gente fazia parte em cash e parte em ações da holding. Né? Então, os sócios que faziam a venda para nós tinham interesse de que a companhia fosse bem. Né? Então, a gente amarrava isso de um jeito de que você continua meu sócio, você continua sócio da empresa, portanto, a companhia ir bem
era importante para você, né? E foi assim que a gente fez. Então a gente constituiu uma holding e todos esses sócios entraram de sócios na holding. Claro que quem ia tocar o negócio, quem eram os responsáveis, né? A gente, na largada, a gente tinha uma governança muito clara, a gente tinha um CFO, a gente tinha uma diretora de RH, a gente tinha comitês de vendas, comitês de renovação, comitês de clientes, assim, compliance. A gente nasceu grande, a gente era pequeno, né? Mas a gente nasceu grande, com um sonho grande de ser uma grande corretora. Boa. E deixa eu te perguntar, quando a ITSEG surge um pouco antes da pandemia, ali, alguns anos antes. A gente surgiu ali 14 para 15, né? E que foram anos de crise financeiras, né? Eu saí da Sul América em 13, aí eu fiquei praticamente 13 e 14 sabático para montar a companhia em novembro de 14, né? De 14 para 15, né? Desculpa. Nós vamos fazer 10 anos agora em novembro. E tínhamos pego 2 anos de crise financeira, né? Eleição, aquela confusão. E, além disso, também pegamos 2 anos de pandemia, né? Então, nós construímos uma companhia com, não vou dizer, não era com vento de popa, né? Era com vento de proa, crise financeira, eleição, Copa do Mundo, pandemia, e que foi uma experiência muito, muito bacana. E crises políticas, inclusive, né? Com certeza. Nesse momento ali da pandemia, para a ITSEG, você enxerga que foi uma dificuldade grande ou eventualmente você enxergou algumas oportunidades? Porque imagina assim, até para quem compra, né, outras empresas, consolidação e tal, é um momento que está difícil para todo mundo. De repente você encontra ali oportunidades que juntos se fortalece para brigar ali no mercado. Teve isso, não? Você está perguntando isso, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Mas acho que a pandemia nos ajudou. Nos ajudou porque todos nós tínhamos um objetivo em comum. Primeiro era sobreviver. Nós queríamos sobreviver. Depois a gente queria proteger a nossa família, né? As nossas famílias, as pessoas que nós queríamos. E depois a companhia tinha um objetivo muito claro de fato ajudar os nossos clientes. E até pelo DNA de benefícios. Porque o nosso DNA era benefícios, era saúde. Então eu acho que a gente teve um papel muito legal durante a pandemia. A gente foi muito bem reconhecido porque nós criamos vários modelos de comitê de saúde, comitê de home office, comitê. A gente tinha, uma das poucas que a gente tinha, uma médica focada no Covid, né, que pudesse nos ajudar a entender aquilo que ninguém estava entendendo. Eu fiz calls com 2.000 pessoas, assim. Eu tive acesso à liderança dos nossos clientes, né, que talvez com a videoconferência, com o Zoom, enfim, com o Teams e tal, acho que a gente teve uma aproximação muito importante com a liderança da companhia. Eles queriam saber o que estava acontecendo, né? Então eu acho que a gente, se é que tá para dizer que a gente teve alguma coisa positiva durante o Covid, foi porque todos os nossos colaboradores tinham uma missão em comum, tinham um propósito, que era sobreviver, cuidar da família e cuidar dos nossos clientes. E a gente fez isso durante os 2 anos que a gente ficou, 1 ano e meio. Eu fiquei 2 meses em casa, eu não consegui ficar mais do que 2 meses em casa. Eu não consegui, depois de 2 meses abri o escritório, vim para o escritório com mais 5 pessoas. A gente tinha RH, operações, financeiro, legal, e voltamos para a companhia. A gente criou um pequeno comitê dentro da companhia. Uma experiência interessante. E ficamos lá até a volta da companhia pós-pandemia. Mas foi um dos motivos que nos deu um bond, né? Porque uma junção, uma fusão, dizem que demora mais ou menos 7 anos para as pessoas pararem de falar: eu vim da Torres, eu era da Raduan, eu era da MBS e tal. E a gente criou um motivo único, né? De dizer, cara, a gente precisa sobreviver e a gente vai sobreviver ajudando os nossos clientes. E a estratégia, desculpa, mas a estratégia é bem essa mesmo. Quando traz um novo corretor, mata a marca antiga e vira ITSEG. A gente, diferente de outros, assim, a gente tinha os non-negotiables, né? Então, quando a gente ia conversar com uma potencial aquisição, a gente falava: olha, a marca é a sua marca durante um período X, depois a marca da ITSEG. O head da operação sou eu. Tem um financeiro, tem um orçamento, tem um budget.
tem um compliance, tem um RH, tem uma... Assim, então a gente combinava como é que a gente ia tocar a companhia. E o papel dos corretores adquiridos era relacionamento e vendas, né? E muitos, e acho que o modelo que a gente criou, nós tínhamos mais de 34 sócios, né? E ficaram na largada 8 ou 9 sócios tocando, porque a gente combinava o jogo, né? Tomás, eu quero te ajudar em vendas, eu quero te ajudar em relacionamento. Cara, eu não quero te ajudar, eu quero ir embora. Então a gente tinha uma facilidade de poder acomodar o que cada um dos sócios das corretoras adquiridas faziam. Então acho que deu muito certo. Todo mundo que estava lá, como hoje eu ainda tenho sócios fundadores, né? Eu tenho pessoas que foram fundadores das corretoras iniciais, tanto né, a própria Karina que veio da Bergos, o Nardoni que veio do grupo Raduan, o Zé Mendonça e o Otoniel que vieram da Basel lá do norte, enfim. Então a gente o Maurici que toca hoje a Gebram, a gente teve sócios que permaneceram comigo, mas a gente combinou o jogo. Acho que quando você é transparente e você combina o jogo na largada, não tem por que as pessoas se sentirem, né? Não era isso que a gente combinou, né? Então a gente usa a marca ITSEG muito pós o earnout, né? Então se você faz um earnout aí de 2 ou 3 anos, depois a gente usa a ITSEG e a gente põe a marca, é a ITSEG, né? Então não tem discussão, é isso. Eu acho a marca ITSEG ela bem legal, né? A própria estética dela é diferente de tudo que você já viu no mercado, eu acho muito legal. E isso para você vê, ô, Tomás, em relação a como crescer dessa forma, sempre adquirindo essas corretoras assim um pouco mais nichadas, acho que é uma estratégia que veio para ficar, porque não só a ITSEG, você vê outras companhias fazendo esse movimento também, né? Muito, muito. Acho que a consolidação do mercado é uma coisa natural, como a gente falou aqui no começo, né, de vários setores. Então, acho que ele vai continuar, né? E só um ponto, assim, a criação do nome ITSEG também foi legal, porque a minha experiência dizia que eu não esperava a pandemia, né? Mas eu achava que tínhamos que criar algo que fosse novo, para que as pessoas largassem o passado, né? Então a gente bolou a ITSEG, que se você ler bem, né, a ITSEG é uma companhia segura, it is, e é uma companhia de seguros, né? Então ela tinha uma jogadinha. E o IETS, até confesso que era um sonho, eventualmente, de ser o stock symbol de uma potencial abertura de capital, que era uma coisa que lá atrás a gente pensava, eventualmente, de fazer o IPO. Então a gente queria ter lá o ITS 4 e tal, que seria já o símbolo das ações. A gente tinha que sonhar grande, né? E criamos o logo do elefante, porque na verdade a gente queria ter algo que as pessoas se identificassem, né? Porque acho que no mercado de seguros também, vamos concordar aqui que nem sempre os nomes são as coisas mais criativas, né? O cara põe o nome pessoal, né? Exato. Menezes, né? Então, e ninguém quer trabalhar com uma corretora chamada Menezes, né? E se a gente é muito arrojado, a gente põe Menezes Benefits Consulting, né? Então, assim, uma coisa... Então, a gente queria sair um pouco da chatice, vamos dizer assim, e criamos esse nome. Então a gente usa o nome e acho que parte da estratégia, criamos uma marca muito forte, eu acho que a gente tem um case de sucesso, porque em 10 anos a gente construiu uma marca que é hoje reconhecida pelos clientes, né, pelos convites que a gente tem para participar, a gente está top 5 de quase todas as grandes operadoras e seguradoras. E Tomás, hoje esse projeto ITSEG, você busca parceiros no Brasil todo, a grande maioria das aquisições, essa pretensão de se espalhar pelo país, de estar presente no local, isso é algo que faz diferença para você? Não, com certeza. Acho que só, assim, contando um pedaço da história importante, é que a gente fez essas consolidações, essas aquisições e tal. Eu tinha um fundo de private equity que era o meu sócio fundador, que foi a Actis, basicamente em função de uma pessoa que me ajudou muito, que era o Chu, que hoje é o head de private equity da XP. Nós, na largada, combinamos assim, cara, vamos fazer. No matter what, vamos fazer. E foi isso que a gente fez. Mas todo fundo de private equity tem um começo, um meio e fim, né? Mais importante do que a tese é a estratégia de saída. E o próprio fundo tinha que sair, né? Então, há 2 anos e pouco atrás, eles precisavam sair, a gente precisava fazer um movimento de exit.
não tínhamos o tamanho que deveríamos ter para fazer um IPO, o mercado ainda não tinha uma janela de abertura, e aí a decisão foi, Tomás, cara, vamos fazer uma saída porque o fundo precisa sair, né? Vamos sair enquanto a gente tem uma oportunidade do que a gente ter que sair quando a gente não tinha uma oportunidade, né? Fizemos um processo de vendas, de exit, contratamos um banco, tivemos 15 interessados, 7 finalistas, 3 propostas firmes, quando surgiu uma companhia chamada Acrisure. A Acrisure é uma das 5 maiores corretoras e consultorias de benefícios do mundo, americana, de Grand Rapids, Michigan, que nasceu há 10 anos atrás, e ela fez exatamente o movimento que eu fiz aqui, em 10 anos. A única diferença é que ela fez 1.000 aquisições, não as 13 que eu fiz, saiu de uma companhia que faturava 20 milhões de dólares, para esse ano a gente vai faturar 5,2 bi de dólares. Cara. É uma companhia que está avaliada hoje em mais de 23 bi de dólares, focada em P&C e benefícios, né? E eu conheci essa companhia. E dentro do processo de vendas, eu fui conhecer o fundador dela, um cara chamado Greg Williams, que era o fundador da companhia, e tive uma reunião com ele em Nova York e falei assim, cara, esse é o cara que eu quero ser sócio, né? Porque o projeto é muito parecido, né? Das dificuldades que ele me contou, de marca, de sócio, de junção, como é que você alinha. Imagina você fazer 900.000 aquisições nos Estados Unidos, você juntar corretores dos mais variados. Que loucura. Né? Isso é um desafio, né? E aí eu decidi que eu ia ser sócio dele e que a gente ia fazer um processo de saída de venda com a Acrisure. Então, na verdade, a gente comprou todos os sócios minoritários, o fundo, e eu, com mais alguns executivos, nos tornamos sócios da Acrisure lá fora. Beleza. E aí, só que a Acrisure, ela não é só Estados Unidos. Não, deve ter comprado em outros lugares também. Ela começou nos Estados Unidos, depois ela fez uma aquisição de uma companhia em Londres, né? E aí hoje a gente está em 21 países. Legal. Então ela comprou Londres, depois ela comprou uma das maiores corretoras na Itália, uma maior corretora na Espanha, Polônia e leste europeu. Temos uma operação grande em Bermuda, eu falei Holanda, Brasil, Espanha, Portugal. Somos uma das poucas companhias, se não a única, que tem um sindicato no Lloyd's. Então a gente tem um sindicato hoje que pode subscrever riscos oriundos da Acrisure, né, com uma limitação de participação de 20%, que está indo muito bem. Então hoje eu vou dizer que a Acrisure é uma companhia global que vem em expansão. E quando ela teve a oportunidade de comprar a ITSEG, né, na verdade ela queria que eu virasse sócio da companhia, justamente para usar a ITSEG no Brasil como uma plataforma de crescimento da América Latina. Como que funciona isso, Tomás? Obviamente o teu currículo deve ter também chamado muita atenção, né? Eles avaliam isso também, com certeza, né? Lembra que a gente falou, Rodrigo, assim, o nosso negócio é de business, é de pessoas. Nosso business é de pessoas. Né? Então, assim, eu acho que quando eles viram uma companhia como a ITSEG montada, com a governança que a gente tinha, auditada, com todos os comitês, as estruturas, os shared service, os business que a gente fez em tão pouco tempo, né? Eu acho que isso com certeza pesou. Tanto é que eles me obrigaram a que eu me tornasse sócio da Acrisure lá fora, né? Para que eu tivesse... Caramba. O que eles não querem que a gente perca é a cabeça de dono, né? Skin in the game, e que você atue como sócio dono da companhia para frente, para crescer. Então o pedido que me foi feito é: você continua, você vira meu sócio, você me ajuda no Brasil e na América Latina, você dobra de tamanho no Brasil nos próximos 5 anos e você me ajuda a tocar as operações internacionais da companhia, que hoje eu faço parte do comitê internacional. Quando que foi isso? Isso foi 2 anos e meio atrás. Faltou 2 anos e meio para dobrar, já dobrou. Não. Você tá cobrando, cara? Estamos trabalhando para isso, hein? Estamos trabalhando para isso. Boa. Mas muito legal. E é uma companhia que não só fez um investimento legal na ITSEG, mas a gente, de lá para cá, a gente já fez 2 aquisições e estamos com mais 5 no pipeline.
No Brasil. No Brasil. Já está pra olhando fazer. alguns países Estamos fora olhando. já? A gente está olhando, aliás, a gente acabou de fazer uma aquisição em Porto Rico, a gente está olhando México, Colômbia, Peru, Argentina e Chile. Enfim, temos planos de crescer, mas eu acho que, assim, fundamentalmente, acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme de crescer, né? Você olha o sul do Brasil, infelizmente passamos aí pela crise do Rio Grande do Sul, mas você tem uma possibilidade muito grande de crescer em todo o sul do Brasil, Paraná, o Centro-Oeste, o agro, o próprio Norte, Nordeste, turismo. Assim, o Brasil tem um potencial absurdo para crescer. Você, quando você cuidava desses outros países aqui da América Latina, vou falar uma impressão que eu tenho, tá? Se você pode discordar, mas em geral, em termos de potencial de prêmio, o Brasil já tem um volume de prêmio alto e um potencial altíssimo no sentido que a gente contrata muito pouco, né, em percentuais de seguro e tal. Enquanto que alguns países vizinhos nossos, eles têm uma cultura talvez do seguro mais aflorada do que a gente, talvez por conhecer mais, não sei exatamente o porquê. Você vê que isso acaba instigando mais a galera pro Brasil nesse sentido? Não, eu acho que o Brasil é atraente pelas razões que a gente escuta, assim, né? Pela geografia, Uhum, pela extensão territorial, pela população, uhum, né? Nós temos milhares e milhares de sim. potenciais consumidores, por um mercado ainda não muito consolidado, por uma penetração, né? Se a gente tem 10% do PIB hoje, é um pouquinho mais, porque no Brasil o DPVAT, lá fora se compara, ele é privado, aqui é público, então a gente está um pouquinho mais do que a penetração do PIB que se tem, né? Então eu acho que pelas razões de geografia, população, subpenetração, mercado pulverizado e tal, potencial enorme Uhum, de crescimento. Então essas são as razões que o mercado que foi muito bem regulamentado, né? As agências, na sua grande maioria, funcionam, as agências reguladoras funcionam, né? Qual foi o grande escândalo que se teve de uma seguradora? Você tem. Então, assim, ele é muito bem regulamentado, né? Os próprios bancos, né? Então, a gente tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa que precisa melhorar, né? Mas a gente, às vezes, eu acho que a gente é muito crítico em relação ao Brasil. Se a gente comparar o Brasil com muitos outros países, a gente está muito bem posicionado por todos esses fatores. Então, assim, eu digo que se você quer estar na América Latina, você não pode não estar forte no Brasil. uhum. Você tem que estar. Você pode não estar em nenhum outro país, mas você tem que estar no Brasil. Porque a impressão, às vezes, que dá realmente é essa. Talvez porque a gente mora aqui, a gente Uhum. conhece tudo, e tem aquele problema, né? O vizinho, a grama do vizinho, às vezes é melhor. Sempre a gente acha que é melhor. Mas assim, numa cabeça macro que você vê, né? A questão da América Latina, já visitou mesmo. O problema é regulatório. Problema não, a gente tem a regulação. Outros países talvez não tenham. Isso também pode ser um entrave ou não, para dependendo. Em termos de exemplo, liberdade, você diz que outros países têm liberdade maior, por isso? exemplo, a aquisição. Se você for adquirir alguma, você tem que. Eu não sei, tá? Aí é uma dúvida. Precisa de uma permissão de uma SUSEP, alguma coisa da vida ou não? Depende do país, sim. Mas a grande maioria dos países da América Latina tem uma regulamentação né, de SUSEP, um CAD da vida. Uhum. Tem, assim, acho que isso. O que eu digo é que o Brasil é muito bem regulamentado nesse aspecto, né? Então acho que tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa segurança de se investir aqui, com todas as preocupações que a gente está vivendo no momento aí, né, de certezas de futuro, mas acho que é mais pelo potencial, né? Você olha o sul do Brasil. O sul do Brasil tem talvez um potencial maior do que muitos países da América Latina. Nada contra, né? Sim, Você tem outros países que têm uma população, poder aquisitivo menor, uma renda menor, um conhecimento menor, uma demanda. Então, assim, às vezes mais vale investir no sul do Brasil do que você abrir um novo território, assim, na América Central, com todo o respeito que se tem. Mas eu acho que você tem que estar em alguns países da América Latina, porque muitos clientes que nós atendemos e vamos atender têm operações em outros países, né? Então não dá para você não estar no México, não dá para você não estar na Colômbia. Eu sou fã da Colômbia. A Colômbia é espetacular, tem um potencial, tem um povo muito bem educado, trabalhador, assim, muito legal. O próprio Chile, né? Obviamente que cada país tem a sua limitação, né? E o Brasil
tem tudo, né? Se você pensar aqui, a gente tem tudo por fazer, né? De infraestrutura, de agro, de energia, de turismo, assim, de porto, assim. Onde quiser trabalhar tem espaço, né? Exatamente, exatamente. A gente tem tudo por fazer, a gente tem demandas em todas as áreas, a gente tem projetos, né? O Brasil tem uma chance de ter uma energia limpa. Assim, a gente tem uma indústria automobilística legal, a gente tem turismo, né? Eu tive recentemente agora na Amazônia uma experiência muito bacana, eu recomendo a vocês, no Rio Negro, que é espetacular, assim, os encontros das águas entre, né, o Rio Amazonas e o Rio Negro, depois vira Solimões, assim, é espetacular para turismo, para pesca, para o próprio porto, né, de importação e exportação. Então acho que a gente tem uma oportunidade maravilhosa pela frente, só depende de nós, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E nessa questão de futuras aquisições, planejamentos futuros, com a questão assim você acha que pergunta também, né? Eu gosto de entender, né? Vale tudo aqui. Essa questão do dólar ou o real enfraquecendo para o investidor internacional é melhor? É a hora de botar dinheiro ou não? Imaginando. Sim, quando você fala assim, a pergunta que as grandes empresas fazem assim, por que aventurar internacionalmente e correr o risco do câmbio, né, do exchange rate, correr o risco político? Exato. Correr o risco de estabilidade política, regulamentação e tal. Então, assim, sempre tem uma dívida. Mas eu acho que a hora de investir é agora. Né? Assim, eu acho que, obviamente que sendo brasileiro, eu sou suspeito a falar, mas é o que eu tenho dito para os meus sócios em Londres, né? De que a hora de investir é agora. Né? A moeda deles, né? A nossa moeda da casa tá forte. Eu acho que tem algumas oportunidades, mas você precisa ter coração e precisa ter estômago para aguentar esses ups and downs, porque não é fácil, né? O dólar aí a 5,50, 5,60. E pouco. O euro a 6 e pouquinho. Tá quase da pandemia, né? É fácil. Nos níveis da pandemia. A gente até recebeu aqui o professor Mira, que é mais focado em investimentos e tal. E ele falou, né, pô, é um ciclo, tem hora que vai estar assim, né, a economia gira em ciclos e tal. Então, para quem é de fora jogar dinheiro no Brasil, eventualmente agora você vai ver algumas oportunidades mais baratas para eles, né? Na minha cabeça eu penso assim, não sei se é assim que eles pensam também. Eu acho. Tem uma série de fatores para avaliar. Quando você, assim, a cabeça do empreendedor, do corretor, assim, ele também tem uma preocupação em relação ao futuro, né? Então, ele fala assim, cara, eu vou vender meu ativo agora, vou cash in um valor legal, saio do risco, materializo algo que eu construí nos últimos anos, ou eu espero e corro um novo ciclo, né? Então, assim, o que eu tenho dito, e quando a gente faz as transações, assim, cara, materializa um pedaço agora, e esse outro pedaço corre o risco comigo de uma companhia muito maior, muito pulverizada, que você vai ter o benefício de estar em 21 países e tal. E eu acho que essa é a proposta nossa, né? Então, você fala assim, como é que você vai crescer? A gente vai crescer organicamente, então a gente tem um compromisso de crescer organicamente duplo dígito. A gente vai crescer através de um cross-sell e um upsell, né? A gente hoje tem uma carteira enorme de benefícios e a gente vem crescendo bastante na área de ramos alimentares. A gente cresceu 40% no ano passado na área de ramos alimentares, né? Então o property e o casualty. Em algumas linhas, a gente não faz todas as linhas. A gente vai crescer geograficamente, então a gente acabou de fazer uma associação de uma companhia muito legal em Belo Horizonte, chamado Singular. Então a gente estava esperando para ter uma porta de entrada em Minas Gerais e a gente começou com, talvez não poderíamos ter melhor sócios em Belo Horizonte. A gente está olhando outros estados do Norte e Nordeste, enfim. Então a gente vai crescer com uma estratégia de multicanais, né? Assim, geografia, produtos, pessoas, orgânico, cross-sell, e tem oportunidade em todas elas. E deixa eu te perguntar, quando você fala assim de estar em locais diferentes, né? Se você pudesse fazer uma comparação entre seguradora e corretora, até em algumas seguradoras que eu já falei, a gente sempre discutia muito, pô, vale a pena ter filial? Porque, pô, quem está presente no cliente é o corretor.
A gente atende o corretor de muitas vezes de qualquer lugar e tal. Só que às vezes o corretor quer ir na seguradora e tal, e você não tem isso. Acho que pro corretor você tem que estar mais presente e tal. Você consegue fazer esse comparativo dos benefícios, se é importante ou não estar fisicamente presente nos estados e tal? Não, assim, corretora, com certeza você tem que estar próximo do cliente, né? Então, isso é muito legal. A gente está até terminando um trabalho com a Fundação Dom Cabral, a gente está fazendo um trabalho de client-centric, onde a gente está colocando o cliente no foco de todas as nossas decisões. Então, a gente tem um trabalho de mais de ano, muito bacana, com focus group, entrevista com os clientes, entrevista com os colaboradores, assim, muito, muito bacana. Porque uma coisa é o que você acha que você está entregando, outra coisa é o que o cliente acha que você está entregando e o nosso colaborador acha. E às vezes eles são coisas diferentes que você tem uma visão. Então a gente está fazendo muito trabalho. Então acho que para o corretor é fundamental você estar próximo do cliente, né? Nosso business é um business de relacionamento, de confiança, de proximidade. Porque, na verdade, você tem que conhecer o cliente, conhecer o seu risco e não vender seguros, né? Acho que as pessoas às vezes acham que eu vou lá vender um produto. A venda do produto pode ser uma consequência de uma conversa muito mais abrangente, muito mais estratégica, né? Você entender qual o segmento que o cliente está trabalhando, quais são os competidores, como é que está a regulamentação, o que vem pela frente, quais são os riscos, o que tira o sono do cliente, né? O que ele pode fazer para mitigar, para reduzir e eventualmente transferir. Então, assim, o último passo dessa conversa é o seguro. E por isso que o corretor tem que investir, tem que se especializar, porque não adianta você começar uma conversa querendo oferecer um produto que nem é você que controla o produto é da seguradora. Então, deixa eu te vender aqui um produto da seguradora X. Não é isso que o cliente quer. O cliente está buscando um advisor, está buscando um consultor, está buscando um analista. A mesma coisa que a gente busca na área de investimento. Né? Por isso que surgiram os escritórios de investimento e muitas empresas cresceram por causa disso. Então, acho que para o corretor é muito importante. Para a seguradora, a própria Sul América questionava se a gente precisava ter tantas unidades espalhadas, né? E aí você sempre tem aquela discussão, né? Porque se você emite por São Paulo, mas o sinistro é regulado pela filial, o cara da filial fala, peraí, você levou o crédito da venda, você levou o prêmio e agora eu vou ficar com a regulação do sinistro? Então emite por aqui. Então tem essa discussão. Eu acho que algumas localidades é importante ter, né? Porque o corretor gosta de ir lá, você cria uma relação, você tem uma proximidade. Eu vou trabalhar com o Rafa, eu vou vender para o Rodrigo. Então eu acho que precisa. Mas talvez nem tantas localidades como se tem hoje. Eu acho que estrategicamente, sim. E aqui nos principais pontos, né, e focos industriais, onde onde a corretora quer atacando, né? Acho que principalmente nos principais polos, né? Eu percorri muito na minha época de Sul América, eu percorri, eu vou dizer, quase todas, assim. E a importância que o corretor dá quando a liderança de uma companhia vai é muito grande. Eles se sentem prestigiados, né? Assim, puxa, o presidente da companhia XYV. Eu fui em algumas cidades que nunca tinham ido um presidente da companhia, e é muito bacana, né? Mas acho que pós-pandemia, aí com a conectividade das conferências, dos vídeos, assim, acho que diminuiu um pouco essa necessidade. E até a seguradora pode se fazer mais presente ao cliente, ao corretor também, né? Com certeza. Saber usar bem. Com certeza. Acho que é um mundo inevitável, né? Eu acho que nada tira uma conversa olho a olho presencial, né? E tanto para o escritório, né? A gente tem o trabalho híbrido, de poder ficar em casa de um dia até 2 dias, mas eu sou um fã de que você tem que vir na companhia, você tem que vir no escritório, porque é lá que você apara as arestas, é lá que você tem uma capacidade de inovar, de criar e até de pedir desculpas, né? Você, puxa, Rodrigo, desculpa aquele dia lá, eu fui meio indelicado com você, você me desculpa. Você não vai marcar um vídeo conference no time e dizer, pô, Rodrigo, desculpa, eu fui mal com você. Não, passa, né? E eu acho que essa proximidade, principalmente para quem está construindo uma companhia nova como a nossa, com uma cultura nova, eu não teria conseguido fazer isso se eu tivesse feito 100% virtual, né?
Deixa eu te perguntar, Tomás, você comentou, né, que hoje vocês são pluripaíses aí e etc. Eu imagino que isso vá de uma estratégia também de vocês atender clientes multinacionais em diversos cantos do mundo. Durante muito tempo, os programas mundiais, especialmente nas seguradoras, que eu talvez possa falar mais que foi onde eu atuei toda a minha carreira, o programa mundial era aquela conta que vinha de fora para o Brasil. Só que talvez de uns 5, 6 anos para cá, tá mais comum o Brasil fechar seu producing office, né? Mandar contas brasileiras, Entendeu? colocar aí no exterior também. Você vê isso como uma oportunidade de negócio, assim, algo crescente, uma demanda alta nesse sentido? Sim, acho que com certeza. Sim. A gente tem vários clientes nacionais que a gente opera já em outros países, né? A própria Itseg tem. A Uhum. gente fez colocação de D&O, colocação de RC, a gente está ajudando garantia, a gente tem feito, não programas mundiais, mas clientes locais onde a gente presta um serviço em outros países. Então, eu acho que, obviamente, você tem empresas brasileiras crescendo internacionalmente e você tem empresas multinacionais que operam outras geografias do Brasil, né? Então, sim. E acho que e para nós o inverso ainda não acontece, né? Eu digo que a gente não tem a vida boa de algumas aí, né? A gente não Não recebe. cai negócio no Muito colo, né? embora 70% da nossa carteira são empresas multinacionais. Então, a nossa estratégia lá atrás de construir uma companhia voltada em benefícios acabou Deu certo. dando certo, né? Verdade. Então, a gente acho que com a criação, a Acrisure nos Estados Unidos estão criando 5 hubs. Então, criou Northeast, Southwest, Midwest e West. Juntaram embaixo de uma única companhia chamada Acrisure, tem um líder e tal. Eu acho que a gente vai começar a ver indicações de programas mundiais e de contas grandes. Acho que sim. Mas eu não estou esperando com isso, não. Eu estou tocando em frente aqui, fazendo a nossa parte, porque isso eu controlo, né? O resto eu posso sonhar. Com E uma certeza. curiosidade, é, vocês ainda vão, é que nem você falou, vocês ainda estão vendo cinco corretoras, desculpa, aqui no Brasil, uma fora, etc. Vocês têm alguma linha de corte, digamos, você já comentou a questão de ter que ter uns valores ali parecidos e tal. Eu não sei se isso que eu vou. Tamanho, produção. Não, A gente produção, tem a negócio. gente tem um valor mínimo, né, de Uhum. prêmio, de receita e de resultado. Ramos, acho que linhas de negócio tem Ramos, que estar. né? Então geografia, primeiro sócio, DNA do sócio. Uhum. Depois a geografia, depois ramos de negócio, né? E um certo tamanho, porque eu aprendi que você comprar uma corretora menor dá muito mais trabalho do que uma corretora maior. E por que isso? E é natural isso, né? Uma pessoa que tem uma corretora de um certo tamanho, já há algum tempo, ele já tem uma condição financeira e ele já tem uma certa situação que, que aquela venda daquele ativo já não é tão importante quanto alguém que está fazendo a sua primeira transação. Então, o trabalho que dá para você comprar uma corretora menor, às vezes, é 10 vezes maior do que uma corretora Faz sentido. maior, né? Talvez até a profissionalização, você já despersonificou talvez o Sim. negócio que vai te Sim. trazer mais perenidade na Sim. compra. Mas você Sim, tem sim. muito daqueles corretores lá que são bem antigos que não tem Não tem sucessores, né? sucessão. Sucessão é um problema, né? É um problema sério de sucessão, Ah, capacidade de investimento, né, em tecnologia. é verdade. Por que as corretoras fundem, né, ou elas pensam em fazer uma transação? Primeiro, para materializar financeiramente algo que foi construído durante muito tempo. Segundo, porque não tem sucessor. Terceiro, porque eles não conseguem investir o que precisa ser investido para crescer e conseguir tecnologia, infraestrutura, facilities e tal. Retenção e atração de talentos, né? Poder de negociação com as seguradoras, né? As seguradoras hoje, se você não tiver um certo volume, eu digo que eu tenho que estar no top 5 list de ser assim, não quero estar no 25º, né? Por isso que a gente tem um dos nossos valores é ter uma relevância muito grande
perante os nossos mercados. Eu quero estar no top 5. Uhum. Se eu não estiver no top 5, eu não vou ser lembrado. E para isso você precisa ter escala, você precisa ter volume. Então, eu acho que as corretoras passam por esse desafio. Não é uma decisão fácil Sim. de você decidir, né? Porque quem tem sócio tem chefe, você tem uma certa governança que você tem que seguir. Você tem um budget, você tem um orçamento, você tem forecast, você tem compliance, você tem LGPD. Assim, não é fácil. Tomás, o que você diria assim de futuro? O que você espera do futuro do mercado de seguros? Você acha que o que você diria para aquele cara que não vê hoje o seguro como uma possibilidade de trabalho? Assim, e é uma pena isso, sabia? É. Porque eu acho que a indústria de seguros ela é fascinante, né? Não tem nenhuma economia bem desenvolvida que não tenha um mercado de seguros pujante, atuante, profissionalizado, assim tal. Então eu acho que ninguém nasce dizendo assim, eu vou trabalhar com seguros. É sempre uma alternativa default. Né? Não deu certo em qualquer coisa, eu vou trabalhar com seguros. E muito pelo contrário, as maiores empresas hoje, vocês dois trabalham em algumas delas, assim, são empresas pertencentes a grupos de seguradores. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa comunicar melhor, e por isso acho que o Insurecast de vocês é fantástico, porque a gente precisa divulgar mais a nossa profissão, a gente precisa divulgar mais que tem muita gente legal, tem muita gente competente, tem muita gente bacana, culta, que estudou para chegar aqui. Não é que não deu certo em qualquer profissão e eu vou trabalhar no mercado segurador, vou ser corretor de seguros ou vou ser seguritário. Então, eu acho que tem muitas oportunidades, porque pensa qual é a profissão que você se forma que o mercado segurador não absorve. Todas. Administrador, advogado, engenheiro, estatístico, cientista de dados, médico, enfermeiro, veterinário. O que você se formar, você pode trabalhar no mercado segurador. E a gente tem um potencial de crescimento enorme. Né? Ok, a gente está com 10% do PIB, mas a gente é incipiente. Quantas pessoas nós conhecemos que não tem seguro? Quantas pessoas a gente conhece que não tem seguro de casa? Né? Não tem seguro de vida? Né? Talvez o seguro saúde hoje talvez tenha uma importância maior, até pós-pandemia a gente percebeu a importância de você ter um bom seguro de saúde, mas seguro, né, de carro, de transporte, de vida, uma previdência, assim. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva muito grande. Eu acho que tem muita oportunidade de você fazer uma carreira. Tem muita empresa boa, muita empresa que está se profissionalizando. Né? Então, eu queria ter a minha cabeça de hoje, 20 anos atrás, para continuar investindo e continuar. Assim, eu posso dizer que dentro da ITSEG eu nunca tive um ambiente de trabalho tão prazeroso, tão bacana, né? Eu jamais imaginei que nessa fase da minha vida eu fosse ter a chance de tocar um projeto tão bacana quanto a ITSEG. E por isso que eu não desisti, por isso que eu aceitei, que para mim talvez fosse mais fácil entregar a companhia para uma outra multinacional e ir para casa cuidar de outras coisas que eu gosto de fazer. Mas acho que a oportunidade que a gente tem de construir uma companhia com os valores que a ITSEG tem, com as pessoas que me ajudaram a trazer a companhia até aqui, né? Segunda-feira eu levanto de manhã com prazer de vir trabalhar. Assim, é prazeroso, com os clientes que a gente tem, com a relação que a gente tem com as seguradoras, os parceiros, é muito bacana, né? Porque it's a people business, né? E você tá com pessoas que você gosta, que você divide os mesmos objetivos, é muito bacana. E isso o mercado segurador traz para nós, né? Então acho que a gente precisa divulgar mais. As pessoas precisam conhecer um pouco mais do mercado segurador e dizer, poxa, eu posso fazer uma carreira bacana. E isso que você comentou agora, eu acho que é uma das coisas que mais me atrai no mercado, né? Fora toda a questão ideológica do que é o seguro, mas, poxa, de você estar ali no cafezinho conversando com um cara, com um médico sobre qualquer assunto, sabe? Porque você vai no café, tem o cara que atende o seguro de médico, tem o cara que... E você aprende coisas de outros
outros segmentos, outras funções. Quantos business, né? Uma das coisas que me atraía, assim, você estava de manhã conversando sobre uma usina, depois uma empresa de energia, depois uma fábrica de pneus, depois você estava com uma indústria química, depois assim, cara, é fascinante, né? E você se torna uma pessoa mais conhecedora de vários segmentos, né? E você pode falar um pouco de tudo. Eu sempre digo que você tem que se especializar em alguma coisa. Lembra que eu comecei? Tudo para todo mundo em qualquer lugar, né? Você precisa ser bom em alguma coisa. Então escolhe um ramo e vai a fundo. Seja o melhor cara daquele ramo. Seja esporte, seja risco de engenharia, garantia, surety, crédito, benefício, o que for. Mas você vai conhecer um pouco de tudo. E você se torna uma pessoa mais interessante, né? Então acho que a gente tem um desafio grande, né? O mercado está consolidando, né? Hoje o mercado de segurador, principalmente de benefícios, vem consolidando. Então você tem um desafio grande de atrair talentos e ter mais pessoas. Mas eu acho que tem muita oportunidade em outros ramos, né? A gente, como eu disse, a gente quer ser uma companhia hoje, a gente quer ser uma companhia logo 50-50, 50% benefícios, 50% ramos elementares. A gente vai atuar em determinados ramos de seguros, né? Então a gente vai atuar no transporte, a gente vai atuar no garantia, a gente vai atuar no crédito, a gente vai fazer o RO, o RN, a gente vai ter uma estrutura de resseguro dentro da companhia, a gente está no processo de abertura da nossa companhia de resseguro. Legal. Tem muita coisa para fazer. E a gente quer atuar também geograficamente em todos os estados. Tá presente. Boa. Tomás, que honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por dividir tamanha experiência aí com a gente. Espero que você tenha gostado. Muito legal, Rodrigo, Rafa, muito legal. Fico feliz de poder estar aqui. Obrigado pelo convite. E, de fato, parabéns a vocês pela iniciativa, pela criatividade, papo gostoso, descontraído, jovem, assim, e pode ter a certeza de que a torcida aqui para que vocês continuem crescendo e ajudando esse mercado é enorme. Já era grande, né, apesar de não conhecê-los pessoalmente, mas é maior ainda. Então vocês podem contar comigo e com a ITSEG para que vocês continuem nesse projeto aí, bem bacana. Valeu mesmo. E sucesso lá para ITSEG. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, Falamos. Tomás. Experiência muito válida, galera. Recados finais aqui, não deixe de dar o like nos vídeos, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, mais importante, acessar nossas redes sociais e obrigado. Galera da ITSEG, curtiu o vídeo em peso aí. Ó, o chefe tá aqui, segue lá, todo mundo. Vai tomar nota depois, hein? Exatamente. É isso aí, galera. Obrigado. E, pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Fechou? Beijo, abraço. Valeu. Valeu. Tudo bom? Valeu. Abraço.